Marlene saiu de casa grávida de 8 meses, com 4 filhos famintos e 2 malas velhas, depois que o marido escolheu outra mulher e mandou ela embora. Quando chegou à porteira de uma fazenda desconhecida, viu um homem carregando baldes de leite e ela fez uma proposta que ele nunca esperava ouvir. Ele olhou para as crianças e, quando ele percebeu que os olhos do filho mais novo eram iguais a de seu filho desaparecido, ele ficou paralisado e tomou uma decisão que nenhum dos dois jamais esqueceu. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Marlene tinha 32 anos quando tudo que ela conhecia como vida desapareceu de uma vez. Não foi um processo lento. Não houve sinais claros que ela tivesse ignorado por covardia ou ingenuidade. Houve apenas uma tarde comum, com o sol ainda alto, e a voz de Roberto dizendo que ele não a queria mais, que havia outra mulher, que essa outra mulher era mais jovem, mais leve, sem filhos, sem o cansaço que Marlene carregava no rosto depois de anos cuidando de 4 crianças praticamente sozinha enquanto ele trabalhava, ou dizia que trabalhava. Roberto era um homem de gestos curtos e palavras ainda mais curtas. Não foi diferente naquele dia. Ele disse o que tinha a dizer, pegou a mala que já estava pronta e, antes de sair, ainda teve tempo de dizer que ela precisava sair de casa também, porque a casa estava no nome dele, o terreno estava no nome dele, e ele não tinha mais nenhuma obrigação com ela. Marlene estava com 8 meses de gravidez. A barriga era grande e pesada, e ela segurou a lateral da mesa da cozinha quando as pernas fraquejaram. As 4 crianças estavam na sala. Roberta tinha 11 anos e percebeu tudo pelo tom das vozes, mesmo sem entender cada palavra. Carlos tinha 9 e ficou parado olhando para a porta fechada depois que o pai saiu. Patrícia tinha 6 anos e chorou sem saber bem o motivo, porque sentiu o choro da mãe antes mesmo de vê-lo. E o pequeno Marcos tinha 4 anos e perguntou onde o pai tinha ido e se ele ia voltar para o jantar. Marlene passou aquela noite sem dormir, sentada na cama, com a mão na barriga. Na manhã seguinte, uma mulher apareceu na porta. Era Sônia, a irmã de Roberto, que havia sido enviada para dizer que Marlene tinha até o fim da semana para sair. Marlene conhecia Sônia havia mais de 12 anos e sempre foram razoavelmente próximas. Sônia não entrou. Ficou na soleira da porta com os olhos desviados e entregou o recado como se estivesse cumprindo uma tarefa desagradável da qual não tinha escolha. Marlene não tinha para onde ir. Seus pais tinham morrido, ela era filha única, e os poucos parentes distantes que existiam moravam longe e eram pessoas com quem ela mal trocava palavras em anos. Ela não tinha dinheiro guardado porque Roberto controlava tudo que entrava e saía. Ela não tinha emprego porque Roberto havia insistido que ela ficasse em casa depois do nascimento de Carlos, dizendo que os filhos precisavam da mãe presente. Ela havia concordado porque acreditou que era o certo a fazer, e porque na época ele ainda parecia um homem que queria bem à família. Durante os dias que se seguiram, Marlene organizou o que podia. Colocou as roupas das crianças em 2 malas velhas. Colocou as próprias roupas em uma sacola grande de lona. Separou os documentos, as certidões de nascimento dos filhos, a carteira de identidade, o que havia de papel importante guardado numa caixa de sapato no fundo do armário. Juntou o pouco dinheiro que tinha escondido ao longo dos anos em pequenos valores que Roberto nunca percebeu, porque eram quantias tão pequenas que ele nunca olharia. No total, havia o suficiente para algumas semanas de comida simples. Nada além disso. No último dia, ela saiu de manhã cedo com as 4 crianças e a barriga de 8 meses. Roberta carregou uma das malas. Carlos carregou a outra. Patrícia carregou a sacola de documentos, que era leve. Marcos ia de mão dada com a mãe. E Marlene carregava o peso do próprio corpo grávido como se fosse uma carga separada de tudo o mais. Eles andaram pela estrada de terra que saía do bairro onde moravam. Marlene não tinha um destino certo.
Ela sabia que havia uma cidade maior a alguns quilômetros de distância e pensou que talvez conseguisse encontrar algum tipo de ajuda lá, alguma instituição, alguma pessoa que conhecesse alguém que pudesse ajudar. Era um plano fraco, mas era o único que tinha. O sol foi esquentando à medida que a manhã avançava. As crianças foram ficando quietas. Marcos começou a reclamar que os pés doíam e Marlene o colocou nas costas por um trecho. Mas o peso dela com a barriga tornou isso impossível depois de alguns minutos. Carlos, com seus 9 anos sérios, disse que podia carregar o irmão por um pouco, e o fez com a determinação de uma criança que entendeu que precisava ser mais do que criança naquele momento. Eles pararam para descansar debaixo de uma árvore na beira da estrada. Marlene distribuiu biscoitos que havia comprado na véspera. Patrícia bebeu água do cantil de plástico sem reclamar. E isso foi o suficiente para Marlene entender o tamanho do que estava acontecendo. Porque Patrícia era uma criança que reclamava de tudo com naturalidade de quem sabia que a mãe sempre resolveria. Depois de 2 horas caminhando, a estrada de terra se abriu para uma região de pasto cercado. Havia uma porteira de madeira velha e, além dela, uma propriedade grande. Marlene podia ver uma casa ao fundo, com telhado vermelho e árvores ao redor. Havia um homem próximo à porteira, com 2 baldes de metal nas mãos e uma carroça puxada por bois parada alguns metros atrás. O homem estava com a cabeça baixa, olhando para alguma coisa no chão perto dos bois, quando Marlene chegou até a porteira com os filhos. Esse homem se chamava Antônio. Tinha 41 anos. Era viúvo havia 4 anos e administrava sozinho aquela fazenda que havia herdado do pai. Era um homem alto, de ombros largos, com as mãos marcadas pelo trabalho e o rosto curtido pelo sol de muitos anos ao ar livre. Usava chapéu de palha desgastado e botas de couro marrom. Não era um homem de muitas palavras, não porque fosse rude, mas porque tinha o hábito de quem vive sozinho e acostumou o silêncio como companhia suficiente. Antônio levantou a cabeça quando ouviu o ruído de passos próximos à porteira. Viu a mulher grávida primeiro e depois as crianças enfileiradas atrás dela com as malas e a sacola. Ficou parado, com os baldes nas mãos, olhando para aquele grupo. Marlene disse que estava passando pela estrada com os filhos e perguntou se podia descansar ali por um momento, se havia algum lugar onde as crianças pudessem sentar e se havia qualquer coisa para comer que ela pudesse pagar. Antônio abriu a porteira sem hesitar. Disse a Marlene que podia entrar e que as crianças podiam se sentar no alpendre da casa. Ele não fez perguntas. Deixou os baldes perto da carroça e caminhou na frente para mostrar o caminho até o alpendre. Marlene e os filhos o seguiram pelo terreiro de terra batida que levava até a frente da casa. No alpendre havia um banco de madeira comprido e uma mesa baixa. Antônio entrou na casa e voltou com um jarro de leite e uma travessa com pedaços de pão. Colocou tudo na mesa sem cerimônia e disse que era o que havia naquele momento, mas que em breve teria mais coisa porque estava na hora de preparar o almoço. As crianças olharam para a mãe antes de pegar qualquer coisa e Marlene assentiu. Carlos, Patrícia e Marcos começaram a comer com a pressa de quem estava com fome há horas. Roberta comeu mais devagar, com os olhos se movendo pelo espaço ao redor. Marlene bebeu o leite e comeu o pão com dificuldade, porque o estômago estava contraído de tensão, mas forçou, porque sabia que precisava comer pelo bebê que ainda estava dentro dela. Antônio sentou no batente da porta a alguma distância e esperou sem pressa que eles terminassem. Não ficou olhando de maneira desconfortável. Ficou com os olhos no terreiro, como se estivesse apenas descansando. Depois que as crianças terminaram, Antônio perguntou a Marlene para onde ela estava indo. Marlene explicou a situação da maneira mais direta que conseguiu. Disse que o marido a havia mandado embora de casa. Disse que estava tentando chegar à cidade para pedir ajuda. Disse que tinha pouco dinheiro e 4 filhos e um bebê para nascer em breve. Ela disse tudo isso com a voz firme, porque havia passado os últimos dias
treinando manter a voz firme em frente aos filhos. Antônio ouviu tudo sem interromper. Ficou em silêncio por um tempo depois que ela terminou. Então disse que a cidade ficava longe demais para ela chegar a pé naquele estado, que o caminho era difícil e que as crianças estavam cansadas. Disse que havia um quarto vago na casa e um galpão com espaço suficiente, e que se ela precisasse de um lugar para ficar por alguns dias enquanto pensava no que fazer, podia ficar. Marlene olhou para ele, olhou para as crianças, olhou para a barriga e perguntou se podia ficar pelo menos até o bebê nascer. Antônio olhou para as crianças uma por uma. Quando chegou nos olhos de Marcos, parou. Ficou olhando para o menino de 4 anos por um tempo que foi longo o suficiente para Marlene perceber que algo havia mudado na expressão dele. Antônio tinha olhos castanhos escuros com um reflexo quase verde no centro, e Marcos tinha exatamente os mesmos olhos. Não era uma semelhança vaga, era uma semelhança que parava quem olhasse com atenção, porque o formato dos olhos, a cor, o jeito que as sobrancelhas se curvavam acima deles, tudo era igual. Antônio ficou quieto por um momento mais longo do que o normal. Depois disse que ela podia ficar o tempo que precisasse. Marlene não sabia o motivo daquela generosidade repentina e não perguntou. Agradeceu e aceitou. Aquela noite, ela e os 4 filhos dormiram dentro de uma casa pela primeira vez em dias. O quarto que Antônio disponibilizou era simples, com uma cama de madeira, um colchão razoável, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o pomar dos fundos. As crianças dividiram a cama com Marlene naquela primeira noite, todas juntas sem reclamar, porque o cansaço era maior que qualquer desconforto. Na manhã seguinte, Antônio já estava acordado quando Marlene saiu do quarto. Havia café passado e ovos fritos na mesa da cozinha. Ele comia em pé, encostado na pia, quando ela entrou. Disse bom dia e indicou a mesa. Marlene chamou as crianças e todos se sentaram para tomar café. Antônio lavou o próprio prato e saiu para trabalhar sem fazer mais conversa do que o necessário. Roberta observou tudo aquilo com os olhos atentos de uma criança de 11 anos que cresceu mais rápido do que deveria nas últimas semanas. Ela foi a primeira a perceber que o fazendeiro não era um homem mal-humorado. Era apenas um homem que não estava acostumado a ter pessoas em volta. Nos primeiros dias, Marlene tentou se manter útil. Varreu a casa, lavou louça, lavou roupa no tanque dos fundos, organizou a cozinha que estava bagunçada de um jeito que só acontece quando uma pessoa mora sozinha por muito tempo sem dar atenção aos detalhes de casa. Antônio voltava do campo no horário do almoço e encontrava a mesa posta e comida pronta, porque Marlene havia usado o que havia na despensa e no fogão, a lenha, que ela sabia usar tão bem quanto qualquer outro fogão. Antônio não disse nada sobre a casa limpa e a comida pronta, mas comeu tudo que estava no prato e não deixou sobra, o que Marlene entendeu como aprovação suficiente. As crianças foram se adaptando à fazenda com a velocidade que só crianças têm. Carlos e Marcos seguiam Antônio pelo terreiro às vezes, mantendo distância respeitosa, observando o que ele fazia com os animais e com a terra. Antônio não os mandava embora, mas também não os convidava para chegar mais perto. Havia uma negociação silenciosa acontecendo entre eles. Patrícia ficava mais próxima da mãe e ajudava no que podia dentro de casa. Roberta era mais reservada e ficava sentada no alpendre, lendo um dos livros que havia colocado na mala antes de saírem de casa, porque ela era uma leitora desde pequena e não cogitou partir sem os livros. Uma semana se passou, depois outra. Marlene estava perto do fim da gravidez e sentia isso no corpo inteiro. Antônio percebeu que ela estava ficando mais lenta e mais pesada, e sem dizer nada, começou a deixar tarefas mais leves para ela dentro de casa, e passou a buscar os baldes de leite sozinho, sem deixar nada para ela carregar. Na terceira semana, Marlene entrou em trabalho de parto de madrugada.
Antônio foi acordado pelos gritos contidos dela e pelos passos de Roberta no corredor. Ele ficou do lado de fora do quarto enquanto o parto acontecia, mas mandou Carlos correr até a casa da vizinha mais próxima, que era parteira de longa data e morava a menos de 2 quilômetros de distância. A vizinha se chamava Dona Teresa, tinha 60 e poucos anos e chegou em menos de meia hora. O bebê nasceu naquela madrugada. Era uma menina. Marlene a chamou de Ana. A menina tinha muito cabelo escuro e os pulmões funcionando muito bem, porque o primeiro choro dela acordou os 3 filhos mais novos que já tinham voltado a dormir. Dona Teresa fez tudo o que precisava ser feito e saiu antes do amanhecer, deixando Marlene descansando com a menina no peito. Antônio entrou no quarto depois que Dona Teresa saiu. Ficou parado perto da porta, olhando para Marlene e para a recém-nascida. Marlene estava exausta, mas acordada. Ela agradeceu por tudo que ele havia feito. Antônio assentiu e perguntou se ela precisava de alguma coisa. Ela disse que não. Ele foi embora e fechou a porta com cuidado. Nos dias que se seguiram ao nascimento de Ana, a rotina da fazenda mudou de um jeito que ninguém planejou. As crianças foram se tornando mais soltas pelo espaço. Carlos pediu a Antônio se podia ajudar a alimentar as galinhas, e Antônio deixou. Marcos passou a seguir Carlos, e os dois ficavam no galinheiro pela manhã com uma seriedade de quem tinha uma responsabilidade real. Patrícia plantou algumas sementes num canto do quintal que Antônio indicou e ficava regando todos os dias com um cuidado excessivo que fazia as sementes morrerem afogadas antes de brotar. Mas ela plantou de novo e foi aprendendo. Roberta ficou mais próxima de Antônio por um caminho diferente. Ela encontrou na prateleira da sala alguns livros velhos e um dia perguntou a ele se podia lê-los. Antônio disse que sim. Depois perguntou de qual ela havia gostado mais. Ela disse. Ele disse que também havia gostado daquele. E aquilo foi o início de uma conversa que durou mais tempo do que Antônio esperava, porque Roberta era uma criança com muito a dizer sobre livros e fazia perguntas que não tinham resposta fácil. Marlene observava tudo aquilo enquanto se recuperava e cuidava de Ana. Ela via os filhos se espalhando pela fazenda com um tipo de leveza que eles não tinham tido nos últimos meses, e sentia uma mistura de alívio e culpa, porque sabia que aquilo não era permanente e que cedo ou tarde precisaria seguir em frente. Um mês depois do nascimento de Ana, Marlene disse a Antônio que precisava pensar no que fazer a seguir. Disse que estava grata por tudo, que ele havia sido mais do que generoso e que não queria abusar da hospitalidade dele. Antônio ouviu, ficou em silêncio por um momento, e então disse que havia uma questão que ele precisava colocar antes que ela tomasse qualquer decisão. Ele disse que havia percebido que Marcos tinha olhos muito parecidos com os dele, e que sabia que isso podia ser coincidência, porque coincidências existem, mas que havia outras coisas no menino que faziam ele se lembrar de um período da sua vida que ele havia tentado esquecer. Marlene ficou imóvel. Ela olhou para Antônio e esperou. Antônio disse que 22 anos atrás, quando tinha 19 anos, havia se envolvido com uma mulher chamada Cláudia, que o relacionamento havia durado pouco, que havia sido intenso e que havia terminado mal, que Cláudia havia sumido depois do término e ele nunca mais havia tido notícias dela, e que a mãe de Marlene se chamava Cláudia. Marlene levou um tempo para entender o que ele estava dizendo. Ela sabia que a mãe havia tido um relacionamento antes do pai dela, que havia sido algo que a mãe nunca quis detalhar, e que havia uma lacuna no início da história dela que nunca foi preenchida com clareza. Ela sabia que o homem que a criou, que ela chamou de pai durante toda a vida, havia chegado quando ela tinha menos de 1 ano, e sabia que nunca soube o nome do homem que veio antes dele. A conversa que se seguiu foi longa e difícil. Antônio disse que não estava fazendo nenhuma acusação e que podia estar completamente errado. Disse que havia feito as contas e que a idade de Marlene batia,
que os olhos de Marcos eram os olhos da família dele, aquele castanho escuro com o reflexo verde, que era uma marca que passava de geração em geração nos homens da linhagem dele. E que havia visto aqueles olhos em Marcos no primeiro dia e não havia conseguido parar de pensar nisso. Marlene disse que não sabia. Disse que era possível. Disse que precisava de tempo para processar aquilo. Antônio disse que ela podia ficar o tempo que precisasse. E disse aquilo de uma maneira que era diferente da primeira vez que havia dito, porque desta vez não havia uma condição de prazo implícita na frase. Era uma afirmação simples sobre um fato permanente. Nos dias seguintes, Marlene pensou muito. Ela lembrou de conversas com a mãe, de frases soltas que nunca haviam feito sentido completo, de uma fotografia antiga que a mãe havia guardado numa caixa e que sumiu em alguma mudança. Lembrou que a mãe havia dito uma vez, num momento de cansaço ou de descuido, que havia deixado para trás alguém que não merecia ser deixado para trás, mas que era jovem e havia feito o que havia conseguido fazer. E que a mãe havia mudado de assunto rapidamente depois disso. Marlene escreveu uma carta para uma prima distante da mãe, a única pessoa viva que havia conhecido Cláudia quando jovem. Explicou que precisava de informações sobre um período específico da vida da mãe. Pediu que a prima respondesse se soubesse de algo. A resposta chegou 3 semanas depois. A prima escreveu que sim, havia um homem antes do pai de Marlene, que o nome dele era Antônio, que Cláudia havia ido embora sem contar para ele que estava grávida porque estava com medo e porque havia feito escolhas precipitadas que depois lamentou. Que a prima sempre achou que Cláudia havia cometido um erro que não podia mais ser desfeito e que Marlene tinha o direito de saber. Marlene ficou sentada com a carta na mão por um longo tempo. Depois, foi até o terreiro onde Antônio estava consertando uma cerca e esperou ele terminar o que estava fazendo. Quando ele se levantou e a olhou, ela entregou a carta sem dizer nada. Antônio leu. Dobrou o papel com cuidado. Ficou olhando para o chão por um momento. Depois olhou para Marlene. Havia lágrimas nos olhos dele e ele não fez nenhum esforço para escondê-las. Era um homem que havia aprendido com os anos que certas coisas merecem ser sentidas sem vergonha. A situação que se apresentava era complicada em termos práticos e emocionais. Antônio era o pai biológico de Marlene. Isso significava que os 4 filhos dela eram seus netos, que Ana, a recém-nascida, era sua neta, que ele havia ficado 41 anos sem saber que tinha uma filha e que essa filha havia aparecido na porteira da sua fazenda grávida e com 4 crianças porque a vida havia sido muito dura com ela. Antônio não disse nada sobre o que sentia naquele momento porque era grande demais para caber em palavras. Mas no dia seguinte, quando acordou, a primeira coisa que fez foi ir até o cartório da cidade mais próxima e pedir informações sobre como regularizar o reconhecimento de paternidade. E na volta, parou no mercado e comprou mantimentos suficientes para meses e materiais para reformar o quarto onde Marlene e os filhos estavam dormindo. Marlene ficou sabendo do que ele havia feito quando viu as sacolas de mantimentos e os materiais de construção chegarem na carroça. Ela foi até Antônio e perguntou o que estava fazendo. Ele disse que estava preparando a casa. Disse que ela e os filhos iriam ficar, não como visitas e não por prazo determinado. Disse que havia perdido 41 anos e que não tinha intenção de perder mais nenhum. Marlene chorou. Chorou de um jeito que ela não havia se permitido chorar desde que Roberto a havia mandado embora, porque havia ficado tão ocupada se mantendo de pé que não havia tido espaço para desabar. Antônio ficou parado a uma distância respeitosa e esperou ela terminar. E depois disse que havia muito trabalho a fazer e que ela precisava descansar porque Ana ainda era recém-nascida. A reforma do quarto levou 2 semanas. Antônio fez a maior parte do trabalho sozinho,
Mas Carlos pediu para ajudar e aprendeu a segurar o martelo do jeito certo e a medir madeira com a trena. Antônio ensinou com paciência de quem tem todo o tempo do mundo, e Carlos aprendeu com a seriedade de quem entende que está sendo incluído em algo importante. Quando o quarto ficou pronto, havia espaço suficiente para Marlene e Ana dormirem com conforto. Antônio também havia construído um segundo quarto menor, no cômodo que usava como depósito, e colocou 2 camas nele, uma para Roberta e Patrícia e outra para Carlos e Marcos. A vida na fazenda foi se organizando em torno de uma rotina que foi tomando forma por si mesma. Antônio ensinava Carlos e Marcos sobre o trabalho com a terra e os animais. Patrícia tinha um pedaço de horta que era inteiramente dela. Roberta continuava lendo e começou a escrever num caderno, porque Antônio havia dito que quem lê muito e não escreve está guardando coisa demais sem deixar sair. Marlene cuidava de Ana, cuidava da casa, e aos poucos foi retomando uma disposição que havia perdido nos anos com Roberto. Antônio tratava Marlene com um respeito cuidadoso que era diferente de como ele tratava qualquer outra pessoa. Havia naquele respeito a consciência de que ele havia falhado com ela de uma maneira que não tinha sido intencional, mas que havia sido real. Ele não havia estado presente, não havia sabido que ela existia, mas isso não apagava o fato de que ela havia crescido sem pai e que as consequências disso haviam chegado até a porteira da sua fazenda numa tarde quente. Os meses foram passando. Ana começou a engrossar e a ficar bem alimentada e bem cuidada. Marcos foi crescendo com a segurança de quem tem chão firme debaixo dos pés. Carlos foi se tornando mais confiante e menos sério com a tensão que o havia marcado nos primeiros meses. Patrícia floresceu na fazenda com uma energia que ela havia guardado quando estava com medo. E Roberta foi preenchendo seus cadernos e começou a ensinar Patrícia a ler os livros mais fáceis da prateleira. Antônio observava tudo aquilo com uma expressão que Marlene aprendeu a ler como satisfação, porque não era um homem que dizia "estou feliz" ou "isso é bom", mas que demonstrava essas coisas através de outros gestos. Como o jeito que ele acordava mais cedo para garantir que o café estava pronto quando as crianças desciam. Ou como ele parava o que estava fazendo quando Marcos ia até ele com alguma pergunta sem importância e respondia com a mesma atenção que daria a uma questão séria. Nesse período, houve um momento importante que ninguém havia planejado. Roberto apareceu. Ele chegou numa tarde de sol forte, de carro, com a outra mulher que havia mencionado quando expulsou Marlene. Parou na porteira e buzinou. Antônio estava no terreiro e foi até a porteira. Roberto disse que queria falar com Marlene. Antônio disse que ia avisar ela. Marlene saiu com Ana no colo. Ficou parada a alguma distância do carro. Roberto desceu. Disse que havia errado e que queria conversar. Disse que a outra mulher havia ido embora depois de poucos meses e que ele havia ficado sozinho e percebido o que havia feito. Disse que os filhos eram dele e que ele queria voltar. Marlene ouviu tudo. Ficou em silêncio por um momento. Então disse que ele havia tomado uma decisão que não podia ser desfeita simplesmente porque as consequências haviam sido inconvenientes para ele. Disse que os filhos eram saudáveis e estavam bem. Disse que ela estava bem e disse que não havia nada mais a conversar. Roberto tentou argumentar. Disse que tinham mais de 10 anos juntos, que ela estava num lugar que não era dela, que os filhos precisavam de um pai de verdade. Antônio havia ficado parado a alguma distância durante toda aquela conversa, com os braços cruzados e os olhos fixos em Roberto. Quando Roberto disse que os filhos precisavam de um pai de verdade, Antônio caminhou até ficar ao lado de Marlene e disse que os filhos tinham quem cuidasse deles. Roberto olhou para Antônio, olhou para Marlene, olhou para Ana no colo da mãe. Ficou em silêncio. Depois, voltou para o carro. A outra mulher que havia vindo com ele ficou o tempo todo dentro do carro sem descer. Eles foram embora pela estrada de terra e não voltaram. Marlene ficou olhando o carro sumir na distância.
Havia muita coisa que ela poderia ter sentido naquele momento. Havia raiva acumulada suficiente para durar anos. Havia tristeza pelo tempo desperdiçado. Havia alívio. Havia a estranha leveza de quem fecha uma porta que estava entreaberta sem saber se queria que ela fechasse ou não. Ela sentiu tudo aquilo ao mesmo tempo e depois voltou para dentro de casa porque Ana estava com fome. Nos meses seguintes, Antônio contratou um advogado da cidade para cuidar do processo de reconhecimento de paternidade. Era um processo burocrático e demorado, mas o advogado disse que havia evidências documentais suficientes, incluindo a carta da prima da mãe de Marlene, e que o processo poderia ser concluído. Marlene assinou tudo o que precisava ser assinado. Enquanto o processo legal andava, a vida na fazenda continuou. Antônio foi à cidade comprar materiais para ampliar a casa, porque ele havia chegado à conclusão de que o espaço estava funcionando bem para 6 pessoas, mas podia funcionar melhor. Construiu mais um cômodo com a ajuda de um pedreiro da região e de Carlos, que aos 10 anos já era uma ajuda real em trabalhos de construção simples. Havia um homem que vivia na fazenda vizinha chamado Dorival, que era amigo de Antônio há muitos anos. Dorival era casado com Benedita, uma mulher expansiva e falante que sabia de tudo o que acontecia em um raio de muitos quilômetros de distância. Benedita havia sabido da chegada de Marlene e dos filhos muito antes de qualquer visita formal, porque era o tipo de pessoa que sabia das coisas sem que ninguém precisasse contar. Benedita apareceu na fazenda uma tarde com um pote de doce de leite caseiro e à disposição de ficar algumas horas. Ela e Marlene tomaram café no alpendre enquanto Ana dormia e as crianças estavam com Antônio no campo. Benedita perguntou coisas com uma franqueza que poderia ter sido desconfortável, mas que Marlene achou refrescante depois de tanto tempo sem ter uma mulher com quem conversar. Marlene respondeu com honestidade, e Benedita ouviu tudo sem interromper, o que era, considerando a personalidade de Benedita, um sinal de respeito genuíno. Benedita foi embora ao entardecer, dizendo que voltaria na semana seguinte, e voltou e tornou a voltar. E aquelas visitas se tornaram um ponto fixo na semana de Marlene, que ela foi valorizando mais do que esperava. Dorival e Antônio se encontravam como sempre haviam se encontrado, para conversar sobre gado e terra e sobre o tempo que não cooperava. E às vezes a conversa derivava para outros assuntos. Dorival disse a Antônio, em uma dessas conversas, que a situação dele estava clara para todo mundo que olhasse com atenção, que ele havia encontrado uma família que não sabia que tinha, que parecia um homem que havia recuperado alguma coisa perdida. Antônio não respondeu nada, mas também não discordou, o que para ele era o mesmo que concordar. Quando Ana completou 6 meses, havia uma rotina bem estabelecida na fazenda. As crianças tinham tarefas definidas. Marlene gerenciava a casa com uma eficiência que veio de anos de prática e que agora tinha espaço para funcionar sem a pressão e o controle de Roberto. Antônio tinha companhia constante pela primeira vez em 4 anos e havia descoberto que essa companhia não perturbava o seu modo de ser, mas o completava de maneiras que ele não havia imaginado. Havia uma questão que ficou por um tempo sem ser resolvida, que era a da escola. As crianças não estavam estudando desde que haviam saído de casa com Marlene. Roberta havia completado 11 anos e estava numa idade em que a escola era obrigatória. Carlos também. Patrícia começaria no ano seguinte. Marlene havia pensado nisso com preocupação crescente. Antônio resolveu aquilo de uma maneira direta. Foram todos os 4 à cidade num sábado, ele e Marlene e as 4 crianças, de carroça até a estrada asfaltada e depois de ônibus até o centro. Matricularam Roberta, Carlos e Patrícia na escola estadual. Na volta, pararam numa papelaria e compraram material escolar para os 3. Marcos ainda não tinha idade, mas ficou olhando os cadernos com uma cobiça evidente que fez Antônio comprar um caderno sem pauta e alguns lápis de cor para ele usar em casa.
A rotina ganhou mais uma camada com o início das aulas. Antônio acordava mais cedo para que as crianças tivessem tempo de tomar café antes de pegar o ônibus escolar que parava na estrada a 500 metros da porteira. Roberta levava Carlos e Patrícia e os três voltavam juntos no início da tarde. Marcos esperava na porteira todos os dias, com uma pontualidade que era cômica, considerando que ele tinha 4 anos. Na escola, as 3 crianças de Marlene tiveram adaptações diferentes. Roberta se encaixou bem porque era uma leitora e tinha base. Carlos teve mais dificuldade porque havia ficado tempo demais sem estudar. Mas a professora de matemática percebeu que ele tinha raciocínio rápido e passou a dar atenção especial. Patrícia era a mais sociável dos 3 e voltou na primeira semana com um rol de amizades que levaria pessoas mais velhas meses para construir. Marlene ficava sabendo de tudo isso nas conversas do jantar, que havia se tornado um momento de presença coletiva na fazenda. Todos os 6 sentados à mesa, as crianças falando sobre o que havia acontecido no dia, Ana no colo de Marlene ou numa cestinha ao lado da cadeira. Antônio comia e ouvia e às vezes fazia uma pergunta ou outra que mostrava que estava acompanhando tudo. Era num desses jantares que Carlos perguntou a Antônio como se chamava o avô dele. Antônio disse o nome. Carlos perguntou como ele era. Antônio ficou um momento pensando e depois descreveu o pai, um homem que havia trabalhado a terra a vida inteira e que havia ensinado o filho que terra boa precisa de cuidado constante e paciência infinita. Carlos ouviu com atenção e então disse que achava que Antônio era parecido com o pai dele. Antônio disse que era o maior elogio que poderia receber. Marlene ouviu aquela troca e sentiu algo que não era fácil de nomear. Era o reconhecimento de que os filhos estavam colocando Antônio num lugar específico nas suas vidas, um lugar que havia ficado vazio por diferentes razões em cada um deles. E que Antônio estava aceitando esse lugar sem forçar e sem recuar. O processo de reconhecimento de paternidade foi concluído depois de um longo caminho burocrático. Quando o advogado ligou com a notícia, Antônio ficou em silêncio por um tempo do outro lado do telefone. Depois, agradeceu e desligou. Foi até o terreiro e ficou parado, olhando para o campo por um tempo. Marlene saiu e foi até onde ele estava. Ficaram os dois em silêncio, olhando para a mesma direção. Antônio disse que havia 41 anos perdidos e que não sabia o que fazer com isso. Marlene disse que não havia nada a fazer com o que estava perdido, que só era possível fazer alguma coisa com o que ainda estava por vir. Antônio olhou para ela. Disse que era uma coisa sábia de dizer. Marlene disse que havia aprendido sendo obrigada a aprender. Com o reconhecimento legal estabelecido, algumas coisas práticas foram providenciadas. Marlene e os filhos foram registrados com o sobrenome dele nos documentos pertinentes. A fazenda foi colocada em ordem legal, de modo que Marlene figurasse como herdeira. Antônio disse que estava fazendo aquilo não porque achava que ia morrer em breve, mas porque era o correto a fazer e porque havia perdido tempo demais não fazendo o correto em relação à filha sem saber. Benedita soube de tudo aquilo antes de qualquer comunicado oficial. Como sempre, soube de tudo e apareceu na fazenda com um bolo que havia feito para a ocasião. Dorival veio com ela e apertou a mão de Antônio num cumprimento que continha mais do que um cumprimento normal costuma conter. As crianças comeram bolo. Ana ficou com migalhas de bolo no rosto. A tarde foi tranquila e boa. Houve uma noite, algum tempo depois, em que Marlene ficou acordada mais do que o costume com Ana no colo depois de uma mamada. A casa estava quieta. Ela podia ouvir a respiração das crianças no quarto ao lado. E ficou pensando, enquanto havia mudado desde aquela tarde em que havia chegado à porteira da fazenda de um homem que não conhecia, com 4 filhos cansados e uma barriga prestes a explodir e nada mais. Ela havia chegado sem nada e havia encontrado tudo que não sabia que havia perdido. Havia encontrado um pai.
Havia encontrado um lugar que funcionava como lar de uma maneira que a casa com Roberto nunca havia funcionado, porque um lar não é apenas paredes e telhado, é um conjunto de coisas que inclui segurança e respeito e a possibilidade de ser quem se é sem pagar um preço por isso. Ana voltou a dormir no colo dela. Marlene a deitou com cuidado e ficou olhando para a filha por um tempo. Ana tinha os olhos fechados e respirava com aquela regularidade perfeita dos bebês. Marlene apagou a vela e foi dormir. Na manhã do dia seguinte, Antônio acordou e desceu para a cozinha e encontrou Marlene já acordada com café passado e o cheiro de pão na chapa que enchia a casa inteira. Era uma manhã igual a muitas outras manhãs que já havia tido. E ao mesmo tempo era diferente de todas as manhãs que havia tido antes daquele grupo aparecer na porteira da sua fazenda. Ele se sentou à mesa. Marlene colocou a xícara de café à frente dele. Ele disse, "Bom dia." Ela disse bom dia. As crianças foram descendo uma por uma, com o cabelo bagunçado e o sono ainda no rosto. Ana acordou e fez o barulho que fazia quando estava com fome. A fazenda foi acordando em torno dessas coisas comuns e necessárias. Havia um homem no armazém da cidade chamado Geraldo que fornecia mantimentos para Antônio há muitos anos. Era um homem de 50 anos, bem relacionado, que conhecia todo mundo da região. Geraldo havia comentado com Dorival que havia visto Antônio mais animado nos últimos meses do que havia visto nos 4 anos anteriores. Dorival havia concordado e dito que tinha os olhos para ver que aquela família havia feito bem ao fazendeiro. Geraldo havia dito que era o que parecia mesmo. E os dois haviam concordado que era um caso incomum que havia dado certo. Nessa região havia uma tradição de festa na colheita que reunia as famílias das fazendas próximas no final do período de trabalho mais intenso. Era uma celebração que Antônio havia participado durante anos sozinho, desde que havia ficado viúvo, indo por obrigação social e voltando cedo porque não havia motivo para ficar. Naquele ano, ele foi com Marlene e os filhos e ficou até o fim da noite. As crianças brincaram com outras crianças da região. Marlene conversou com Benedita e com outras mulheres que ela havia conhecido através de Benedita nos meses anteriores. Antônio ficou com Dorival e com outros homens, tomando cachaça com moderação e conversando sobre a safra e sobre as perspectivas para o ano seguinte. Ana foi de braço em braço, porque beber num evento assim é um objeto de atenção coletiva que passa por todo mundo, independentemente de qualquer planejamento. Havia na festa um momento em que tocou música e as pessoas dançaram. Marlene não estava dançando. Estava sentada num banco de madeira com Ana dormindo no colo. Antônio veio até ela e ficou parado ao lado. Ficaram os dois sentados juntos, sem falar, ouvindo a música e o barulho das pessoas ao redor. Era uma situação simples, mas havia nela um conforto que Marlene reconheceu como sendo de um tipo específico, o conforto de estar do lado de alguém com quem não é preciso preencher o silêncio. Os meses continuaram passando. Roberta completou 12 anos e Antônio deu a ela um caderno novo, encapado em couro marrom, que ele havia mandado fazer na cidade por um artesão. Roberta ficou olhando para o caderno por um tempo com uma expressão que mostrava que havia entendido o gesto além do objeto. Carlos completou 10 anos e ganhou um canivete de cabo de madeira que havia sido do pai de Antônio, que havia sido do avô de Antônio antes disso. Era um presente de uma seriedade que Carlos reconheceu e que fez Marlene precisar olhar para o lado por um momento. Marcos completou 5 anos e foi matriculado na escola e passou a ir com os irmãos de manhã e a esperar no portão à tarde, invertendo o papel que havia sido dele por tanto tempo. Ana foi crescendo com a saúde e a disposição de uma criança que nunca passou por privação, nunca foi à fome, nunca dormiu sem saber se haveria lugar para dormir na manhã seguinte. Marlene voltou a estudar. Era algo que havia largado aos 18 anos, quando havia ficado grávida de Roberta e se casado com Roberto, e que havia ficado para trás sem que ela percebesse que estava ficando.
Havia um curso supletivo na cidade que acontecia 3 vezes por semana à noite. Antônio disse que ela deveria ir, que ele ficava com as crianças, que era o horário em que elas estavam dormindo de qualquer maneira e que Ana já havia largado de mamar de noite. Marlene foi. Era estranho e bom ao mesmo tempo estar numa sala de aula depois de tantos anos. Os outros alunos do curso eram de idades variadas, alguns mais jovens e alguns mais velhos do que ela. A professora era uma mulher chamada Débora, que ensinava com paciência e sem julgamento, o que fazia diferença para pessoas que voltavam para a escola depois de interrupções longas. Marlene estudou. Levou mais tempo do que os percursos regulares, porque a vida na fazenda e os filhos e Ana não desapareciam para dar lugar ao estudo, mas ela foi acomodando tudo num equilíbrio que funcionava. Antônio perguntava às vezes como estava indo e ela respondia. Ele nunca perguntou se valia a pena ou se não era muito esforço, o que ela havia esperado que um homem daquela geração perguntasse. Ele só perguntava como estava indo. Havia uma noite em que ela voltou do curso e encontrou Antônio acordado na cozinha com uma xícara de chá na mão, sentado à mesa no escuro, a não ser pela luz fraca do candeeiro. Ele disse que havia ficado acordado porque a noite estava quente. Ela se sentou do lado oposto da mesa e os dois ficaram conversando por um tempo sobre coisas que não eram urgentes, sobre a fazenda, sobre as crianças, sobre um livro que ela havia lido no curso e que havia achado interessante. Antônio disse naquela conversa que havia pensado muito sobre o período em que havia ficado sozinho depois que a esposa morreu. Disse que havia sido um isolamento que ele havia escolhido em parte, porque parecia a coisa certa a fazer, e em parte, porque era mais fácil do que qualquer alternativa. E que havia um erro nessa lógica, que ele só havia percebido quando a fazenda havia deixado de ser silenciosa. Marlene disse que entendia o que ele estava descrevendo, que havia se isolado dentro do próprio casamento de uma maneira que era diferente, mas tinha o mesmo resultado, que era a ausência de presença real de outra pessoa. Aquela conversa durou mais do que qualquer conversa que os dois haviam tido antes. A xícara de chá de Antônio ficou fria. Marlene fez outro chá para os dois e voltou a sentar. Quando o relógio marcou 00:30, Antônio disse que estava tarde e que ela precisava descansar. Ela concordou. Os dois foram para os quartos. E na manhã seguinte, a rotina continuou como sempre havia continuado. Mas havia algo diferente na maneira que eles se olhavam na cozinha com o café. Uma consciência mútua de que havia sido dito algo que não era pequeno. 1 ano depois da chegada de Marlene na fazenda, houve um dia em que Roberto voltou. Desta vez, veio sozinho, sem a mulher, e parou o carro na porteira sem buzinar. Antônio estava no terreiro e foi até a porteira. Roberto disse que queria ver os filhos. Disse que tinha direito de ver os filhos. Antônio chamou Marlene. Marlene veio. Ficou ao lado de Antônio olhando para Roberto. Roberto estava mais magro e com a aparência de quem havia passado meses difíceis. Disse de novo que queria ver as crianças. Marlene disse que as crianças eram crianças e que elas poderiam decidir se queriam ver o pai ou não. Disse que ia perguntar a elas. Ela foi chamar os filhos e explicou a situação a cada um separadamente, do jeito mais neutro que conseguiu, sem colocar peso em nenhum dos lados. Roberta disse que não queria ver. Carlos disse que não sabia. Patrícia disse que sim. Marcos disse que sim, porque tinha 4 anos quando o pai havia ido embora e 5 quando voltou pela segunda vez, e não carregava ainda a capacidade de guardar ressentimento de uma forma clara. Marlene voltou e disse que Patrícia e Marcos queriam ver. Roberto ficou com as 2 crianças por meia hora perto do carro, enquanto Antônio e Marlene ficaram no terreiro sem se afastar. As crianças voltaram. Roberto foi embora. Ficou como visita ocasional depois disso, aparecendo de vez em quando, sem nunca tentar reverter nada do que havia acontecido,
porque havia percebido que não havia nada a reverter. O que havia sido construído na fazenda era sólido demais para ser desmontado por uma visita de meia hora. Houve um domingo em que toda a família foi à missa na cidade, o que não era um hábito frequente, mas acontecia de vez em quando. Na volta, pararam num restaurante na beira da estrada que vendia prato feito. As crianças pediram sucos, Antônio pediu café, Marlene pediu limonada. Eles ficaram sentados em torno de uma mesa coberta com toalha xadrez vermelha e branca, com Ana sentada numa cadeirinha ao lado de Marlene. Um homem que estava em outra mesa olhou para eles e disse a Antônio que ele tinha uma família bonita. Antônio disse, obrigado. O homem foi embora. Antônio ficou olhando para a mesa por um momento. Depois, olhou para Marlene. Ela havia ouvido a troca. Ele não disse nada mais sobre aquilo, mas o modo que havia olhado para ela depois do comentário do homem era uma resposta completa para uma pergunta que nenhum dos dois havia feito em voz alta ainda. Naquele mesmo final de tarde, quando voltaram para a fazenda e as crianças foram brincar e Ana adormeceu, Antônio chamou Marlene. Estavam no alpendre. Ele disse que havia uma coisa que precisava dizer e que ela podia responder como quisesse, que nada iria mudar entre eles, independentemente da resposta. Disse que ao longo do ano havia desenvolvido sentimentos por ela que iam além do que um pai sente pela filha, que sabia que a situação era complicada, que não havia sangue compartilhado entre eles porque a paternidade havia sido biológica, mas não havia sido criação, e que não sabia se ela via aquilo da mesma maneira, mas que havia chegado num ponto em que não se sentia honesto guardando aquilo sem dizer. Marlene ficou quieta por um momento. Era uma situação que ela havia pensado sobre, que havia chegado a pensar que seria impossível ser dita em voz alta, que havia guardado debaixo da rotina, como se a rotina fosse suficiente para manter aquilo no lugar. Ela disse que também havia sentido. Disse que havia ficado com aquilo sem saber o que fazer, porque a história deles era incomum e porque havia muito que precisava ser considerado, mas que era honesto dizer que sim, havia sentido também. Antônio ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que não tinham sangue compartilhado, que a lei reconhecia a paternidade, mas que biologicamente ele era o pai da mãe dela, não dela, e que aquela distinção era importante. Disse que havia consultado o advogado sobre isso discretamente e que legalmente a situação era complexa, mas não impossível. Disse que não estava sugerindo nada precipitado, que estava apenas colocando no ar o que havia entre eles para que os dois pudessem olhar para aquilo com clareza. Marlene disse que precisava de tempo para pensar. Antônio disse que tinha todo o tempo, e disse aquilo de um jeito que ela havia aprendido ao longo dos meses, que significava exatamente o que dizia, sem impaciência escondida, sem expectativa de um prazo. Os meses que se seguiram foram de um equilíbrio diferente. Havia entre eles a consciência do que havia sido dito, e aquela consciência mudava a qualidade do silêncio e das conversas e da proximidade do dia a dia. Mas nada foi forçado. A vida da fazenda continuou no mesmo ritmo, com as crianças e a escola e os animais e as estações. Marlene pensou muito. Conversou com Benedita uma tarde, sem dar detalhes específicos, mas com informação suficiente para que Benedita entendesse a situação. Benedita era uma mulher de opiniões firmes, mas que sabia quando opinar e quando apenas ouvir, e naquela tarde ela ouviu mais do que falou. No final, disse que havia coisas que a vida arranjava de maneiras que ninguém planejaria, e que às vezes a melhor coisa a fazer era confiar que aquela arrumação tinha uma lógica própria. Havia uma tarde em que Antônio estava consertando a cerca do Pasto Norte, e Marlene foi até lá com uma garrafa de água porque estava quente. Ela ficou por um tempo olhando ele trabalhar. Ele parou, bebeu água e ficou olhando para o campo. Ela disse que havia pensado, que havia chegado a uma conclusão,
que a história deles era complicada e que provavelmente sempre seria explicada com dificuldade para qualquer pessoa de fora, mas que ela havia passado anos numa situação simples de explicar que havia sido ruim e que preferia uma situação difícil de explicar que era boa. Antônio a olhou. Havia na expressão dele algo que ela raramente via, que era a expressão de uma emoção sem nenhuma proteção por cima. Ele disse que era a coisa mais importante que alguém havia dito para ele em muitos anos. Ficaram os dois parados na beira do pasto por um tempo. O vento movia a grama alta. Havia uma garça em pé na beira do açude, longe o suficiente para ser quase invisível. As vacas no pasto do lado estavam deitadas, com a pachorra de animais que não tem pressa de nenhum tipo. Depois, Antônio voltou a consertar a cerca e Marlene voltou para a casa. Mas havia algo resolvido entre eles, que tornava o trabalho da tarde e a volta para casa uma coisa diferente do que havia sido até aquele momento. As crianças foram percebendo a mudança ao longo do tempo, cada uma do seu jeito e na sua velocidade. Roberta, que era a mais velha e a mais observadora, foi a primeira. Carlos percebeu quando Antônio passou a incluir a mãe nas decisões sobre a fazenda de uma maneira diferente de antes, não como alguém que estava hospedada, mas como alguém que fazia parte das decisões. Patrícia percebeu porque era uma criança que lia emoções com facilidade e sentiu a diferença no ambiente da casa. Marcos percebeu porque Antônio um dia o chamou de neto na frente de todo mundo, e ele repetiu a palavra com um prazer evidente que mostrava que havia entendido o que ela significava. Ana cresceu sem saber de outro mundo além da fazenda. Para ela, Antônio era avô desde antes de saber o que avô significava. A fazenda era o mundo inteiro. O alpendre era o lugar onde as coisas importantes aconteciam. A cozinha era o lugar de onde vinham os cheiros bons. E a cama que dividia com a mãe era o lugar mais seguro do universo conhecido. No final de tarde de muito tempo depois, quando Ana já tinha mais de 2 anos e corria pelo terreiro com uma independência que assustava Marlene às vezes, toda a família estava reunida no alpendre. Era o horário em que o sol ia embora e o ar ficava menos pesado e as crianças voltavam para perto da casa depois de um dia espalhadas pela fazenda. Antônio estava numa das cadeiras com um copo de água na mão. Marlene estava no banco encostada na parede. Ana estava no chão, brincando com uma tampa de panela que havia pego sem que ninguém visse. Carlos e Marcos falavam sobre alguma coisa que havia acontecido com as galinhas. Roberta escrevia no caderno de couro. Patrícia contava para a mãe sobre uma amiga da escola com uma riqueza de detalhe que sugeria que o assunto era muito mais importante do que parecia. Era um momento sem nenhum drama, um entardecer comum de uma fazenda comum. E havia naquele momento comum uma qualidade de presença que é difícil de construir e fácil de perder, e que aquelas 6 pessoas haviam chegado até ela por um caminho que nenhuma delas havia escolhido, mas que todas haviam percorrido juntas. Antônio olhou para Marlene por cima do copo de água. Ela estava ouvindo Patrícia com atenção, com aquela expressão que ela tinha quando estava realmente prestando atenção em alguém. Ele ficou olhando por um momento. Depois, olhou de volta para o terreiro. O sol foi embora completamente. As luzes dentro de casa foram acesas. As crianças foram entrando uma a uma para o jantar. Ana foi a última porque resistiu ser levantada do chão com a tampa de panela ainda na mão. Marlene a carregou com a tampa e tudo. Antônio ficou no alpendre por mais um momento antes de entrar. O terreiro estava vazio e escuro. Os animais estavam quietos. Havia muito trabalho a fazer na manhã seguinte, como havia sempre. Havia uma colheita pela frente. Havia concertos para fazer na cerca do pasto norte que havia ficado pela metade. Havia a escola das crianças e os cadernos de Roberta e as sementes de Patrícia e as perguntas intermináveis de Marcos sobre como as coisas funcionavam e a seriedade calada de Carlos e os 2 anos barulhentos e curiosos de Ana. Havia Marlene.
Antônio entrou em casa. A mesa estava posta, o jantar estava pronto, os 6 estavam sentados esperando. Ele se sentou na cabeceira, que havia sido o lugar dele por todos os anos que havia morado naquela casa, e que agora era o lugar dele de uma maneira completamente diferente, porque à volta da mesa havia pessoas que faziam daquele lugar uma cabeceira de alguma coisa, não apenas o assento de um homem que come sozinho. Eles jantaram. As crianças foram dormir. Ana foi a última a largar os olhos, como sempre. A noite caiu por completo sobre a fazenda, e Antônio e Marlene ficaram por um tempo à mesa da cozinha depois que todos dormiram, com xícaras de chá que foram ficando frias enquanto a conversa durava, porque havia muita coisa a dizer e porque havia aprendido que o tempo para dizer as coisas é o tempo que existe, não o tempo que sobra.